homem é levado até junto a um ribeiro, e junto a esse ribeiro, Deus cuida da sua vida. Rosiane Nonato, pegue a minha Bíblia que está dentro da minha bolsa. Ah, já voltou, mas pega a minha Bíblia, está dentro da minha bolsa. E eu tenho certeza que, como as pessoas têm clamado por Deus em sua vida, como as pessoas têm clamado pela presença desse Deus na vida. Obrigado, esposa. 1 Reis, o que eu falei? 1 Reis? O que eu falei? 1 Reis? Olha, irmão, fique atento à palavra, viu? Fique atento à palavra. Nós podemos cantar, se emocionar, deitar, fazer, mas se não tiver atento à palavra de Deus, amado. 1 Reis 17. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe. O que Elias disse a Acabe? Como vive o Senhor de Israel, diante de qual eu ponho de pé, não haverá orvalho. Diga comigo, não haverá orvalho. Nem chuva, diga comigo, nem chuva, nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha como Elias, ele vem de um contexto que é um povo que está adorando a um Deus que é pagão, e agora eles esquecem do Deus verdadeiro, e eles começam a então entrar por um caminho de idolatria, de se afastar de Deus, e os costumes do verdadeiro Deus tirar de dentro das suas casas. E como é importante você continuar com os costumes cristãos dentro da sua casa. Meu pai, hoje almoçando com meu pai, tive a grata felicidade de receber minha mãe, meu pai, minha irmã, para almoçar comigo. Como é bom quando isso acontece. E nós ouvindo um testemunho, dizendo que agora o pai recebeu um parente em casa, e quando o parente vai chegando com um engradadinho de cerveja, sabe aqueles parentes que vai entrando na sua casa com um engradadinho de cerveja? E aí foi entrando alegrinho. Depois de algum tempo, o rapaz teve um entendimento na vida dele, e ele falou assim, não. Ele falou, mas ué, sempre pôde? A partir de hoje não pode mais. Amado, existem questões e princípios que, se nós começarmos a abrir mão, se nós começarmos a achar que é normal dentro das nossas casas, nós começaremos a viver uma vida de secularismo de novo dentro da nossa casa. Por isso Deus, Ele fala tanto de lar, de casa. Então, segundo a minha palavra, não haverá orvalho. Sabe o que é orvalho? É aquela neblina, aquela cerração. E além do orvalho, Elias fala para Acabe, olha, não vai ter nem orvalho e não vai ter também chuva. Não vai ter orvalho e não terá chuva. E isso acontece no momento de esfriamento do povo. Isso acontece no momento em que o povo está se afastando dos costumes de Deus. E o texto fala de uma bênção que vai durar por muitos dias. O texto fala que, por exemplo, você já comeu, vamos voltar um pouquinho na adolescência. Parece até que a gente é muito velho, né? Nossa, o pastor parece que tem 60 e muitos, né? Então a gente, lembra aquela época que você pegava uma bolacha? Eu pelo menos fui assim muito tempo. Pegava um saco de bolacha, e quando eu gostava muito da bolacha, eu, por exemplo, gostava da bolacha Bono, de doce de leite. Quem lembra dessa bolacha? Bono de doce de leite. Se você não conhece, você perdeu. Procura no supermercado. Rapaz, quando eu achava uma bolacha daquela para comer, eu lambia pelo menos a primeira parte, esperava um pouco, assistia o Pica-Pau. Aí abria ela, uma bolacha de 2 partes e o recheio. Quebrava metade da bolacha, ficava aqui com o gostinho da bolacha. Aí ela desfazia, você comia. Depois acabava a primeira parte da bolacha, eu dava uma dentada no pedacinho do recheio. Sabe aquele negócio gostoso que você parece que nunca vai acabar? Parece que você está comendo e você não quer que acabe. Você está comendo e você não quer que nunca acabe. Sabe quando você vai no restaurante, você olha uma comida, e eu comi uma comida ontem que, meu Deus, você pega aquela comida assim, vai dando até fome, né? Meu Deus, está chegando a hora da janta.
falar de fome, aquele torresminho, ai meu Deus. E aí você pega aquele torresminho no restaurante e come com toda a paciência do mundo, porque você não quer que ele acabe. Às vezes a gente pega um transporte de aplicativo, hoje é muito fácil, né? Tem vários nomes por aí, e tem vários amigos nossos aqui, que até fazem o trabalho de... Eu não sei como é que fala, não posso nem falar o nome, daqui a pouco eu sou até processado, né? Mas existem várias pessoas que fazem esse trabalho de aplicativo, carro pelo aplicativo. E aí você não pode ir no seu carro, num compromisso, você entra num carro de aplicativo. E você senta naquele carro de aplicativo, a viagem é tão rápida. Por quê? Porque o carro é tão bom, que você nem vê quando chega. E quando chega você fala, por que chegou? E eu ontem acelerei uma moto de 500 cilindradas. Meu amado, que coisa gostosa. Pensa no que é sentar numa moto de 500 cilindradas, eu que tenho 60 quilos. Glória a Deus, por isso engordei 2 quilos. Dê um aplauso a Jesus, amado. Se alguém quiser fazer a campanha do quilo, eu estou aceitando, tá, irmão? Eu preciso de mais 3 quilos. Pode mandar lá para mim. Eu aceito no Pix mesmo. Sentei na moto de 500 cilindradas e acelerei a moto. Meu Deus, amado. Parecia que eu ia ficar igual um pano assim em cima da moto. Mas você imagina você andar numa moto de 500 cilindradas e depois sentar numa de 100. Parecia que eu fui embora empurrando. Parecia que eu tinha que colocar o pé no chão e ir ajudando a moto a andar. Por quê? 100 cilindradas, perto de uma moto de 500. E eu acelerei, amado. Aproveitei que o dono estava do lado, falei, vamos embora. Como é gostoso, amado, você pegar uma situação boa, satisfatória, e querer que aquela situação, ela dure mais tempo. Sabe o que é aquele papo bom quando você está numa sintonia boa com um amigo ou com um cônjuge? Tem dias de briga na sua casa, amado? Tem? Ou só na minha? Sabe aquele momento em que você está ouvindo alguém falar? Às vezes a gente que é líder, né, a gente dá muito conselho. E as pessoas vêm falar muito sobre as suas casas, sobre a sua família. E isso é muito normal na vida de um líder, ouvir. Então a gente pega esse carro, uma moto, e começa a ver que é bom, que é gostoso. Fato é que seja bom, seja numa moto de 500, uma moto de 100 cilindradas, seja num carro de aplicativo ou no seu carro, as coisas boas ou ruins, elas passam. Diga para o seu irmão, coisas boas e ruins, elas passam. As coisas boas ou ruins, amados, elas passam. Sabe aquela melhora que a gente ganha? Sabe? Quem trabalha lá onde eu trabalho sabe que quando vem melhora, você parece que é o melhor, você está flutuando. Você fala, meu Deus, vou ficar quieto aqui na minha. Aí você pega a melhora que você recebeu, você fala, nossa, mas aquela melhora dura por alguns meses. Depois o sentimento de que está ganhando mal, de que, olha, eu não estou sendo valorizado, de que, olha, eu estou ganhando menos do que eu estou fazendo, vai voltar de novo, porque são coisas passageiras. Sabe aquela noite em que pessoas passaram, né, amada, a gente tem, né, trabalho com pessoas seculares, e aí o cara chega lá, o cara chega destruído. O que aconteceu? Rapaz, acabei de chegar, vim direto, virado do serviço. As coisas boas, elas passam. As coisas ruins, elas também passam. Mas eu quero profetizar na sua vida. Abra sua mão comigo assim, ó. Logo você vai viver uma bênção que não terá tempo para acabar. A bênção que Deus está preparando para você é uma bênção permanente. É uma bênção permanente. É uma bênção que não acaba. É algo que não passa. É algo que não passa, amado. Nesse tempo, Elias vê Acabe fazendo um altar para adoração de Baal. Maior que todos os reis que Israel já tinha feito, uma canção linda que nós cantamos aqui. Então, todos que passaram pelo reinado fizeram os seus altares e os seus lugares de adoração para o verdadeiro rei, para o verdadeiro Deus. Agora Acabe chega e começa a fazer um altar para um Deus que é um Deus pagão, é um Deus que não é um Deus com letra maiúscula, e é um Deus que aqueles que estavam na época estavam começando a acostumar dentro da cultura. Mas Elias, que é um cristão verdadeiro, autêntico, que não se molda pela população
situação que está, ele levanta a sua mão e diz, de acordo com a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva. Amado, nós temos uma autoridade em nossa palavra. Elias, como eu e você, que está escrito em Tiago 5,17, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não pode dividir a glória que é de Deus com ninguém. Um ministro, eu vou falar ministro, lavou o seu carro e o filho foi e colocou a mão no vidro, embaçou de gordura. O pai deu um tapa na mão do filho e depois veio testemunhar para mim. Eu estou há 2 dias com a cabeça pensando no tapa que eu dei no meu filho, só porque ele embaçou o vidro do meu carro. Amado, se o seu carro foi mais importante que a sua família, você sabia que Deus pode tirar o seu carro? Você sabia que Deus pode? Amado, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tiago 5,17, Deus não divide sua glória com ninguém. E Elias era um profeta corajoso, tão corajoso, amados, tão corajoso que nós sentimos falta do jeito de Elias hoje. Eu sinto falta de alguns líderes hoje, de algumas palavras que nós temos aqui, sim. Por isso a nossa igreja é uma igreja da palavra. Começou como palavra eterna, hoje é uma igreja para sempre. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a porta do inferno não prevalecerá. Nós temos uma palavra no nosso ministério, e a palavra do nosso ministério é essa: e as portas do inferno não prevalecerão. Não existe portas que prevaleçam contra a igreja do Senhor. Então Elias é um líder que fala aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele se levantou, foi até a presença do rei Acabe e profetizou. Elias declara uma palavra dura. Elias não declara uma palavra de vitória. Elias não declara uma palavra de bonança. Elias dá uma sentença dizendo: não haverá orvalho e não haverá chuva. É tão fácil ser amado por palavras que massageiam o nosso ego, não é, amado? É tão fácil ser amado por palavras boas e bonitas, mas é muito difícil ser amado por palavras verdadeiras. Valorize os amigos que te apontam alguns erros. Valorize os amigos que queiram te trazer para um lugar bom. Sabe quando eu melhorei de ser um músico, amado? Sabe quando eu melhorei? Não sou bom. Sabe quando eu melhorei em ser um músico? De tanto tocar com pessoas melhores do que eu e dizer: você está errado. Hoje, se você virar para um voluntário e falar para alguém que está fazendo da maneira errada, eu não tenho a humildade de abaixar a minha cabeça e falar: realmente eu não estou fazendo certo. Sabe quando nós vamos ter? Quando nós tivermos amigos com palavras verdadeiras. Não é palavras que nós queremos ouvir, são palavras verdadeiras. Você imagina a ira que o rei ficou, como ele ficou bravo. Amados, o recolhimento, aquilo que girava no faturamento daquela época, passava por águas. Por quê? Porque existia semente, existia plantio, existiam todas as situações para o plantio, e eles dependiam da água. E você imagina agora um homem chegar na presença do rei e falar: olha, segundo a minha palavra, não haverá mais nem orvalho nem chuva. Amado, ouça a palavra quando ela vem de Deus. No versículo de número 3, vai daqui. Depois que Elias fala isso para o rei, e a palavra do Senhor veio dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e te oculte junto ao ribeiro de Queride, que está no Jordão. Deus fala para Elias: sai daqui e vai até o Jordão. Por que Deus fala para ele ir até o Jordão, sendo que estava passando um tempo sem chuva? Porque ali era um rio, e nesse tempo ainda tinha água no rio. Amado, essa aqui é uma palavra que Deus fala para Elias, mas quantas das vezes nós vemos pessoas agindo e andando pela sua própria maneira, sem que Deus mande nem ele ir, nem mande ele voltar. Nós somos hoje dono daquilo que nós fazemos, sem pedir a opinião de Deus para fazer, e isso é muito complicado.
Elias vai e fala uma palavra para o rei, e depois se direciona até o ribeiro de Queride, como Deus havia ordenado. E quando Deus ordena, ele assina embaixo. Diga para o seu irmão: quando Deus ordena, ele assina embaixo. Isso, como o murmurinho ficou lindo. Agora nós vamos falar como uma igreja forte. Quando Deus ordena, ele assina embaixo. Vamos. Quando Deus ordena, isso, amado, é para você acordar, é para você saber que a palavra de Deus, ela é verdade. Então Elias vai até onde Deus manda, mas sabia que tem gente que faz questão de fazer o que Deus não manda, faz questão de andar onde Deus não mandou ele andar, faz questão de falar aquilo que Deus não mandou falar. Sabe por que tem muita gente complicado hoje na vida? Teve um amigo na infância, de novo convertido, a mãe teve uma doença, e dentro dessa doença, vários profetas chegaram no meu amigo e falaram: calma, a sua mãe vai viver, calma que a sua mãe vai viver, calma que Deus vai curar a sua mãe, calma que essa luta ela vai passar e nós vamos se alegrar. Sabe aquelas palavras bonitas que a gente quer ouvir? Depois de 2 meses a mãe do menino morreu. Fazem 20 anos, o rapaz está desviado até hoje. Questões dele, mas foram palavras que pessoas falaram. Será que foi Deus que mandou? Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande? Eu, na minha vida toda de cristão, eu nunca fui uma pessoa tão apontada assim: Deus mandou te falar. Eu acho que é porque eu sempre fui racional em tudo. Eu sempre fui razão em tudo. Eu sempre me mostrei razão em tudo. E foram poucas vezes que Deus chegou para mim através de alguém para falar assim: eis que te digo. Foram cirúrgicas vezes, mas foram poucas vezes que Deus falou comigo dessa forma. Das outras vezes, todas Deus fala comigo. Todas as vezes Deus fala comigo. Então o versículo 4 diz para nós: és e será que tu beberás do que ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimente ali. Olha o medo de Elias. Olha agora, como que eu vou para o ribeiro se não tem água, não tem chuva, não tenho o que comer? Mas amado, quando Deus manda, ele assina embaixo. Você está com dúvida daquilo que você fez, daquilo que você irá fazer? Tenha uma orientação em Deus. Tenha uma orientação em Deus. Elias, ele era alimentado diariamente por corvos. Não eram pessoas que levavam, não era um animal limpinho, eram corvos que levavam pão e levavam carne para Elias. Meu amado, mesmo em uma situação de contradição na vida, quando Deus manda nós não sairmos da nossa posição, é porque Ele vai nos alimentar acima do que nós precisamos, acima do que nós precisamos. Se você acredita nisso, amado, dê um aplauso a Jesus. Acima do que você precisa. Aleluia! Deus irá te abençoar mais do que você precisa. Então Elias estava à beira do ribeiro, e ali não faltava o que comer, não faltava o que beber, porque era uma ordem de Deus. Quando Deus manda, amado, não adianta. Mas parecia que era o fim para Elias, parece que é o fim para muitos de nós, não parece? Não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer. Mas amado, o nosso Deus é especialista. Diga para o seu irmão: o nosso Deus é especialista em situações que nós não sabemos como resolver. Ele sabe como te dar o escape. Ele sabe como vai te dar o escape. Só Deus sabe, amado. Só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Só Deus sabe como chegou o seu coração. Você sabe que nós estamos aqui, mas já saiu um irmão daqui nessa noite correndo, porque o pai dele se acidentou agora no culto. Você sabe que existe uma luta tão grande dentro do culto que nós ficamos olhando só aqui. Não, o louvor está uma benção. Não, a recepção está uma benção. Não, a tesouraria está uma benção. Amado, acontece muito mais coisa no espiritual do que você imagina. E às vezes nós que temos a autoridade e o controle espiritual de uma igreja, nós sentimos tudo isso. Então, amado, quando você vier adorar a Deus, adore, porque Ele sabe o que está fazendo. Você vai chegar em alguns lugares, não é? Elias, ele esteve ali no lugar impróprio.
inadequado, mas era um lugar aonde Deus mandou. Talvez você vai chegar em algum lugar e as pessoas vão falar assim: sério que é você que está aí? Sério que é você que está aí? Eu em 2014, eu estava no meu robô de trabalho, que eu trabalho até hoje, no mesmo robô, e eu trabalhando no robô, eu falei assim, comigo, né? Tirando peça, pondo peça, tirando peça, pondo peça. E eu falei assim para mim: rapaz, como é que deve ser trabalhar lá dentro daquele escritório lá? Como é que deve ser trabalhar lá dentro? Rapaz, você sabe que eu pensei isso? Você sabe que eu pensei comigo isso? Não tenho estudo, não tenho faculdade, não tenho nada. Sou apenas um soldador de robô, de solda robótica, operador de solda robótica. Me passa um dos gestores, para no meu robô, avalia a minha peça, tira os parâmetros e fala assim: rapaz, você sabe que eles vão começar um trabalho lá dentro da sala? E eles vão precisar do curso tal para poder iniciar esse trabalho? Você não sabe quem tem, não? Falei: você está falando sério? Falei: tô. Ele falou: tô. Falei: rapaz, você sabe que eu tenho esse curso aí? Mas eu tenho só esse curso, não tem mais nada. Ele falou: você não tem faculdade? Eu falei: não. Ele falou: tá bom, vou ver o que eu faço. Amado, eu fiquei 2 anos trabalhando sem graxa, sem sujar a mão, sem se esforçar o corpo. E só saí porque o projeto acabou. O projeto iniciou e acabou, foi para Contagem. Mas uma coisa eu sei, as pessoas irão olhar para você e vão falar assim: mas como isso? É o filho do Zé? É o filho do João? Mas é ele mesmo, aquele que era pequenininho. Nossa, onde ele está? Amado, levanta sua mão assim comigo, eu quero profetizar na sua vida. Que aquilo que está dentro do seu coração, que é impossível para você, para Deus é possível. Ainda este ano, você vai entrar por essa porta, e você vai ver que é Deus que falou na sua vida, para a glória do Senhor. Quem acredita, dê um aplauso a Ele, porque Ele merece. Aleluia! Meu amado, é impossível para nós que somos humanos. É impossível para nós que comemos arroz e feijão e às vezes uma carne. Mas para Deus não, para Deus tudo é possível. Não vão acreditar, mas é Deus que vai fazer por você. Não vão acreditar, mas é Deus que vai proporcionar isso na sua casa. Não vão acreditar quando verem o seu esposo entrando no carro, no mesmo horário que você está vindo para o culto, e a vizinha vai dizer: ué, ele está indo deixar ela no culto? Não é não, amado, ele está indo com ela no culto. Receba aí, amado, no nome de Jesus. Mas o que ele está fazendo? Esse horário era para ele sair para fazer hemodiálise, mas ele não está saindo mais. Deus foi quem curou essa pessoa. Amado, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando perguntarem para você: é verdade que você está vivendo isso? Você tem que dizer: é verdade, porque eu sirvo um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus, irmão, que vai contra toda e qualquer possibilidades normais desse mundo. Eu não sei você, amado, mas eu aprendi a obedecer tanto a Deus. Eu aprendi tanto a obedecer a Deus nesses últimos anos. Esses últimos anos eu aprendi tanto com o meu apóstolo Paulo Henrique. Nesses últimos anos eu aprendi tanto com a minha pastora Alessandra. Quem está perto, está do lado, sabe o quanto homem e mulher de fé eles são. Sabe o quanto eles ensinam internamente dentro de uma sala, conversando para nós. Quanto nós crescemos intelectualmente ouvindo os servos do Senhor. O quanto eu me sinto honrado de ouvir uma palavra do meu apóstolo, e eu acredito piamente na sua direção, eu vou e faço, e sempre quando ele nos ponteia uma situação, isso acontece. Por quê? Por causa da nossa obediência. Amado, se prepare, porque Deus vai te colocar em posições que para o mundo é impossível, que para o mundo você nunca conseguiria. Mas pastor, o que você está falando? Eu estou falando que a sua loja vai mudar de lugar, amém, amado? Eu estou falando que o seu salário, ele vai crescer em nome de Jesus, amém, amado? Eu estou dizendo para você que o seu serviço, ele vai aumentar, o pedido de serviço, ele vai aumentar em nome de Jesus. Você crê nisso, amado? Então aplauda Jesus, amado, porque Ele merece. Aleluia!
Os corvos traziam pão e traziam carne pela manhã. Traziam pão pela manhã e carne ao anoitecer, mas ele não tinha falta de nada. Eu estou pregando sobre o Deus que abençoa a sua casa. Versículo de número 7. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou. O que aconteceu com o ribeiro? Isso, agora vamos falar vivo. O que aconteceu com o ribeiro? Por que o ribeiro secou, amado? Porque já não tinha chuva. Porque o próprio Elias profetizou que não chovesse, e era normal que aquele ribeiro fosse secar, mas Elias esteve ali, e sucedeu que depois de um tempo, o ribeiro secou, e Elias está ali. Amado, você sabe que existe um tempo determinado para todas as coisas aqui? Você sabia que nós vivemos situações e estações na nossa vida, e existe um tempo determinado? Existe um tempo determinado para iniciar uma luta. Existe um tempo determinado em Deus para que essa luta termine, amém ou não amém? Existe um tempo para que uma porta se abra, existe um tempo para que essa porta também se feche. Mas em todo o tempo, acredite em Deus. Em todo o tempo, acredite que o Senhor, se for de Corvo, se for de Sedeques, se for de Shopping, eu não sei, o Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar da sua família, o Senhor sempre cuida do seu. Obrigado pelo um amém, obrigado pelo um glória a Deus. Deus sempre cuida dos seus, amado. Deus sempre cuida dos seus. E Elias olha para o céu um dia. Cadê o corvo? Era agora que ele trazia o pão. Não veio. Cadê o corvo? Agora que ele trazia a carne. Não veio. Que difícil é, né, amado? Você esperar alguma coisa de alguém. Como é difícil você esperar alguma coisa de alguém. Colocar uma expectativa num amigo, numa amiga. Colocar expectativa numa situação. Como é difícil, amado. Como é difícil. E existe um tempo que os resultados são positivos, não é verdade? Existe um tempo que tudo que você faz dá certo. Que coisa linda. Existe um tempo que você nem plantou, quando vê, nasceu. Existe um tempo que você nem fez força, aconteceu. Existe um tempo que tudo dá certo, e isso é lindo. Existe um tempo em que tudo que você faz dará certo mesmo. Existe um tempo de um resultado satisfatório, mas nesse tempo não dá para se conhecer a pessoa por completo. Então Deus permite que cheguem algumas lutas, para Ele saber quem realmente nós somos, em quem realmente nós somos firmados, em quem realmente nós temos colocado a nossa fé, em quem realmente, se é no rio que está nos passando, se é no corvo que está trazendo a comida, ou se é em Deus. Amado, você sabe que tem pessoas que perdem a bênção por pequenas coisas? Você sabe que talvez eu estou ministrando aqui e tem pessoas pensando na janta? Tá ou não está? Pensando naquele açaí gostoso depois do culto. Ai meu Deus, um açaí agora, uma pipoca com queijo e um... Amado, tem tanta gente pensando em tanta coisa. E o Senhor Deus lá do céu olhando falava assim: só precisava que você me adorasse. Eu só precisava que você me adorasse. E o que acontece? O que acontece? Elias, ele olha para o céu, não vem corvo. Existe um tempo de resultados positivos, mas nesse tempo nós não conhecemos todo. Aqui o ribeiro agora seca, e Elias já não vê a água descendo, sim ou não? E Elias agora, irmão, a sua vida, ela não está atrelado somente, a sua vida não está atrelado somente a resultados positivos. A sua vida não está atrelada somente a dias bons. A sua vida não está atrelada apenas a dias felizes. Eu ministrei aqui quarta-feira e volto a dizer que muitas das vezes o que te mantém de pé é a sua missão. O que te mantém de pé é a sua vocação. O que te mantém de pé é porque você ainda tem que criar o seu filho até o fim. O que te mantém de pé é você olhar para a sua família e dizer assim: eu sou o único cristão aqui, e foi eu que Deus levantou para que toda a minha família fosse salva. Por isso você não pode parar, amado. Por isso que você não pode olhar para trás e retroceder, porque começou, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel. Obrigado, Amã, obrigado.
Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel, amado. Pastor, mas o meu pai mora lá longe, o que eu faço? Continue orando por ele, amado. Continue orando por ele. Eu tenho uma prima que mora em Minas. Estou folheando o Facebook esses dias, mostrou ela lá. Há 1 mês servindo a Jesus, há 2 meses servindo a Jesus, há 6 meses servindo a Jesus. E eu falei, pai, como o Senhor é bom. Deus é bom, amado. Nosso Deus é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Então a sua vida não está atrelada somente a resultados positivos. A sua vida está atrelada a uma palavra. A palavra na vida de Elias foi: vai até o ribeiro, que lá eu cuidarei de você. A sua vida não está atrelada a dias bons e dias legais. A sua vida está atrelada a uma palavra que veio do coração de Deus. É uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra. Você depende de uma palavra que vem de Deus, amado. E a palavra de Deus para você hoje é, abra sua mão comigo assim, ó. Tem um tempo novo chegando na sua vida. Tem um tempo novo chegando na sua vida. Se prepare para se alegrar, pois tem um tempo novo chegando na sua vida. Aleluia! Mas pastor, eu não sei que tempo é esse, eu também não sei. Mas o que Deus me falou na tarde de ontem é que está chegando um tempo novo na vida da Pra Sempre. Está chegando um tempo novo no nosso ministério. A liderança pode dizer amém. Está chegando um tempo novo no nosso ministério. A liderança pode dizer amém, amado. Acredite nessa palavra. Acredite na palavra de que Deus precisa chacoalhar a roseira primeiro. Deus precisa chacoalhar a árvore para ver qual fruto fica. Deus precisa primeiro chacoalhar, fazer um reboliço, como dizia antigamente, para Ele ver que nós somos fiéis e as dificuldades não nos pararam. Aleluia! Existe um tempo novo chegando para você, amado. Existe um tempo novo chegando para você que está na internet, vendo esse vídeo, eu não sei que dia, mas existe um tempo novo chegando na sua casa, na minha vida, na sua vida. Pastor, mas o que eu preciso é de alegria. Existe um óleo novo chegando na sua vida. Estava em casa ontem tranquilo. Bateram na nossa porta, foram levar um convite, né, Rose? Convite de casamento. E no convite de casamento eu já estava com a uva na geladeira, planejando comer minha uva. Eu vou comer minha uva geladinha. A uva nem era minha, era da Rose. E eu, quando aquele casal bateu na porta, eu falei, rapaz, agora eu sei para quem é essa uva. Peguei o pratinho de uva gelado, levei para a moça. Ela falou, rapaz, eu parei na quitanda para comprar, eu não consegui comprar a uva. Eu falei, olha, essa uva não é só para o seu corpo. Essa uva é para que não falte alegria no seu casamento. A mulher veio de longe, amado. Eu falei para ela, essa uva é para representar a alegria dentro do seu casamento. Amado, existe uma alegria que nós não preenchemos com uma série. Existe uma alegria que nós não preenchemos com um jogo de futebol. Existe uma alegria que nós não preenchemos com uma música. Existe uma alegria que nós só preenchemos com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, versículo de número 9. Levanta-te e vai até Sarepta. Agora ele está sem água no ribeiro, amém? Acompanhe comigo aí, você não fechou a Bíblia não, né? Acompanhe comigo aí, o aplicativo, acompanhe comigo. Versículo de número 9, vai imediatamente à cidade de Sarepta. Por que vai até Sarepta? Porque agora acabou a água do ribeiro. E quando acaba a água do ribeiro, Deus fala para ele, calma, você não está sozinho. Vai até a cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10. E ele foi até Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva colhendo gravetos. Essa mulher estava na porta da cidade colhendo lenha. Ela estava colhendo lenha. E ele chamou ela e perguntou, pode trazer-me um pouco d'água numa jarra para beber? Amado, você imagina agora uma pessoa entrando na cidade de Cruzeiro, alguém pegando lenha, um fecho de lenha num carrinho,
não sei aonde, se nas costas, amarrando, puxando, eu não sei, mas fato é que ela estava pegando lenha. E agora o Elias chega e fala para ela: olha, a senhora pode pegar um pouco d'água? Ela fala sim. E ela vai pegar um pouco d'água, vai para o versículo 11. Enquanto ela foi buscar água, Elias gritou: olha, moça, a senhora traz água, traz para mim também um pedaço de pão. Se fosse nos dias de hoje, nós falaríamos assim: nossa, está querendo demais não? Nossa, não está querendo demais não? Tem gente que vem pedindo sinal para a gente, né? Moça, não tem R$2, 5, esse dia pediram até 10. Falei: nossa, está moderna a coisa aqui, hein? R$10. Mas, amado, o fato é que ele pediu água e também depois gritou para a mulher, falou: moça, vem cá, me traz também um pedaço de pão. Aquela mulher olhou para o homem, versículo de número 12. E disse ela: vive Deus, o teu Deus. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão. Sabe o que é isso aqui? Eu juro que eu não tenho um pedaço de pão. Olha, se eu tivesse, eu traria para o Senhor, mas eu não tenho. É a mesma coisa que ela ter falado isso. Olha, eu não tenho, moço. A água até arrumo, mas o pão está difícil, hein? Se você arrumar um pão, nós vamos comer junto. Mas ela pega, vira para aquele homem e fala: olha, não tenho um pedaço de pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha num cântaro e um pouco de azeite numa botija. Sabe o que é isso aqui? O azeite era feito para cozer. Era um condimento. Olha que palavra linda. Era um condimento para poder fazer o pão, assar o pão. Então ela falou assim: olha, eu só tenho um punhado de farinha no cântaro, que era o pote, o vaso, e um pouco de azeite na botija. E eu estou colhendo gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição. E depois de comer, eu e o meu filho comemos essa refeição, nós vamos morrer. Amado, pensa comigo, não tinha água, não tinha colheita, não tinha fruto, não tinha cereal, não tinha nada. Aquela mulher tinha uma reserva para que ela comesse pela última vez, comesse ela, comesse o filho, e eles se prepararem para a morte. Mas aonde está Deus, não existe morte. Aonde está Deus, não existe uma palavra de morte. Mas a palavra para ele era ir até Sarepta. E a mulher falou: olha, pegue para mim um pouco d'água, disse a mulher. E então disse ela: olha, eu não tenho. Sabe que tem hora que a gente fala a mesma coisa para Deus? Pior que eu não tenho isso nem não, Deus. O que o Senhor está pedindo aí eu não tenho não. Nossa, essa música é tão difícil. Eu acho que eu não consigo tocar. Rapaz, fazer a conexão aqui é tão difícil, eu acho que eu não consigo não. Uma palavra de oferta, meu Deus, não é nunca que eu consigo. Pregar, 40 minutos pregando, arrumando assunto. Eu mando os vídeos, né, do Comece Bem Seu Dia no grupo do Zap do trabalho. O Toninho até faz isso. E o amigo lá veio falar comigo: ô Jess, eu recebi o seu vídeo hoje, foi sexta-feira. E ele manda no grupo do Zap da galera do serviço, todo mundo vem correndo: nossa, Jéssica, que legal, nossa, que palavra legal, que palavra, e vem falar sobre a palavra. E tem hora que a gente recebe alguns desafios, você falar olhando para uma câmera, você falar olhando para ninguém, você fala assim: mas como fazer isso? Mas é Deus que te capacita. A gente olha para nós mesmos e falamos assim: nossa, mas parece que eu não consigo, parece que eu não tenho jeito. Amado, você sabia que dentro da nossa igreja existem vários ministérios? E dentre todos os ministérios, sempre tem um lugar para você. Sempre tem um lugar para você servir em um ministério da igreja, basta você querer. Basta você querer servir em um ministério da igreja, amado, e isso é bênção para você. Então ele fala assim... Sabe que tem hora que a gente diz assim: estamos lascados. O que eu vou fazer agora? Porque o pastor pediu para me fazer isso. O que eu vou fazer agora se eu tenho tanto medo de fazer? Nós recebemos aqui esses dias, né, que os jovens estavam se revezando entre eles. Vários jovens que deram palavra de oferta, ministraram, abriram o culto, fizeram oração. E foi tão bom ver esse tempo. Os próprios jovens fazendo tudo aqui. Mas foi por um tempo. Eles tiveram as suas experiências.
E agora eles têm que continuar. Então, mesmo assim, nós fazemos. A mulher, por não conhecer Elias, diz não. Eu não tenho isso, mas ela tinha dentro da sua casa. Não tinha muito, mas ela tinha. Olha, nós aqui, quando nós damos desculpa para não fazer algo para Deus, quando Deus pede algo para nós e nós não temos condição intelectual de fazer, e às vezes nós não temos nem a força de buscar uma informação para fazer isso. Nenhuma informação. Tudo é difícil quando nós não temos informação. Tudo é difícil quando nós não temos informação. Então a mulher não tinha, mas ela tinha um pouco. A mulher diz: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Às vezes nós pensamos que o que nós temos é tão pouco, não é? Jesus está ministrando numa região e ele pega e fala assim para os discípulos: olha, a hora é avançada, compra alguma coisa para esse povo comer. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, mas tem tanta gente, o que nós vamos dar para esse povo? Padaria não está aberta, o bar 24 horas já fechou, não tem nada para comprar para eles. Quando vê, passa um menininho, um cestinho dele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele passa assobiando no meio de todo mundo. E eles olham aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, para toda aquela multidão não era nada. Meu amigo, o seu dom para você, você pensa que não é nada, mas aquilo que você tem empregado na obra de Deus, ele faz um grande resultado, porque quem faz não é você, é o dono da obra. É o dono da obra. Aleluia. Mas você não sabia que a providência dela, a providência que ela precisava era alimento, não era, amado? A providência que ela precisava era algo para comer, porque todos estavam precisando. Mas você sabe que a bênção para aquela mulher estava na mesma mão que iria abençoar o profeta? Você sabe que aquilo que você está precisando, às vezes está na mesma mão que você vai abençoar a igreja. E eu não estou falando de valor, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração. Você sabe que tem tanta gente que fala que faz bem para a igreja, não é ofertando, não é trabalhando, é falando bem da igreja. Você sabe que tem muita gente que mata a igreja, e isso, amado, nós estamos orando, e isso nós estamos orando firme, para que não aconteça no nosso meio fofocas. Amém, amado? Espírito de fofoca, nós já declaramos a falência dele, amado. Já não existe mais no nosso meio, porque nós, pastores e líderes e voluntários, sabe que se ouviu um diz que me diz, chame o líder, converse com o líder, e isso é sadio para a nossa igreja, e isso inibe, elimina a ação demoníaca no nosso meio. Então aquela mulher, com pouca coisa que ela tinha, ela pôde obedecer, e a bênção da vida dela estava na sua própria mão. Você já imaginou que a bênção da sua vida pode estar dentro de você? Você sabe que existem resultados positivos na minha vida que aconteceram depois que eu me disponibilizei pela obra? Mas até o momento eu achava assim: eu não vou fazer, eu sou o último. Nossa, eu sou um desses impossíveis, sou um desses das impossibilidades, aí a minha é maior. Mas quando Deus me pediu o tempo, quando Deus me pediu o momento, eu falei: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Amado, você precisa estar disponível. Sabe que obedecer é melhor do que sacrificar? Sabe que tem tanta gente dando murro, parede, mão em pontas de faca, porque não consegue obedecer a palavra de Deus? Deus já falou para você: vai e concretize isso. Deus já falou para você: o caminho seu é esse. Deus já te falou: olha, não existe mais como voltar. Você iniciou esse propósito e você vai ter que concluir esse propósito. Amado, a sua vitória está naquele propósito que você acha menor na sua vida. Que isso, pastor? Eu vou te explicar dentro da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar. Quando ela fica sabendo que Jesus vai passar, ela corre até a presença de Jesus e toca na orla das vestes de Jesus. E aquela atitude de fé trouxe vitória para a vida daquela mulher. Ei, amado, o que você precisa é uma atitude de fé.
Pastor, mas eu estou com dúvida. Tenha um passo de fé. Pastor, mas eu não sei se vai dar certo. Tenha um passo de fé, amado. Eu estou aprendendo junto com o meu apóstolo que você dá um passo e Jesus coloca a estrutura embaixo. Você dá mais um passo e Jesus coloca o chão embaixo. Amado, às vezes você tem que andar de acordo com esta fé. A fé que remove a montanha. Vou pedir para que o louvor suba aqui em nome de Jesus. Estou caminhando para o final nos 2 próximos tópicos, para nós fazermos uma oração. Então, a mulher vê no versículo de número 12, ela disse: vive o Senhor Deus, e nem um bolo, senão um punhado de farinha, e uma barrica de pouco azeite num cântaro. E eis que estou juntando o graveto, para que eu possa comer e preparar para mim e o meu filho, e depois morrermos. A nossa ótica, amado, nós vamos morrer, sim ou não? Na nossa ótica não existe saída, sim ou não, irmão? Na nossa ótica não existe possibilidade, sim ou não? Mas na ótica de Deus é diferente. A ótica de Deus não, amado, ela é diferente. Deus opera contrária às nossas possibilidades. A Bíblia fala para nós: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem dias que a nossa força parece isso daqui, não parece? Tem dia que a gente se levanta pela manhã e estamos matando leão. Chega na parte da tarde, nós já estamos correndo da formiga, do gatinho. As lutas, parece que hora a gente está forte, que a gente está querendo, que a gente vai para cima, conta comigo, é isso daí. Tem horas que a gente liga para o irmão nem responde. Tem hora que a gente vê as pessoas motivadas, e tem hora que a gente vê a pessoa faltando força. Temos que saber lidar em todos os momentos. Então essa mulher consegue entender que aquilo que ela tinha era pouco para ela, mas na mão de Deus era muito. Sabia que a dúvida, ela quando traz o medo, ela cancela a sua fé. Você sabia que tem pessoas que não estão alcançando vitória porque estão com medo? Medo do gigante que se levantou, e você está olhando mais para o gigante do que o tamanho do seu Deus, amém, amado? Você está olhando mais para o tamanho do gigante que se levantou do que o tamanho do Deus que você serve. E Deus fala para você nessa noite: lembra do tamanho do teu Deus, amado. Você não serve um Deus com letra minúscula, não. Você não serve um Deus de esquina, não. Você não serve um Deus de vela, não. Você serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus que você serve. Se coloque de pé, quero orar por você. Lembra-te do Deus que você serve. Pastor, mas pareceu uma dor aqui, eu estou preocupado. Ponha na mão de Deus, amado. Tem gente morrendo antes da hora. Tem gente cavando a própria morte. Sabe por quê, amado? A ansiedade é aquilo que não aconteceu ainda, mas você está vivendo hoje nisso. Existem mães que o filho sai da casa e ela já morre, porque ela sabe que quando o filho vai voltar, vai ter briga, vai ter discussão. Amado, quando o seu filho sair hoje, você fala assim: pai, está nas tuas mãos. Do jeito que ele saiu, ele vai voltar, vivo, com saúde, inteiro e liberto para a glória de Deus. Nós estamos dando tanta importância para o Deus com letra minúscula. Nós estamos dando tanta importância. Davi chega no monte, no alto do monte, um saquinho de queijo e de bolo, mas ele olha para o povo e ele vê o povo amedrontado, e ele fala para o povo: porque tem medo? O povo aponta para baixo e olha lá, está o gigante Golias, ninguém pode ir com ele. Não pode na ótica humana, não pode na ótica que eu e você vemos, mas na ótica de Deus. O que é um Golias para Deus? Mesmo que Davi fosse pequeno, mesmo que Davi é pequeno, a força que deu de Deus dentro de você é maior. Amado, só aqueles que precisam de uma vitória, que só você sabe, eu quero que você venha à frente. Pastor, é uma vitória que Deus sabe que eu estou lutando para ter essa vitória.
Eu não sei qual é a sua vitória, eu não sei qual é a vitória do seu vizinho, mas eu sei que todos nós lutamos por uma vitória. Eu luto, amado, eu clamo a Deus tantos anos por uma vitória, mas todos os dias que eu chego na presença de Deus, eu falo: Pai, o Senhor sabe o que eu vou pedir, né? Pai, eu sei que está demorando, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto o louvor ministra essa palavra, esse louvor, eu quero orar pela sua vida já no final. Aqui era uma palavra, aqui era um assunto de vida ou morte. Talvez você está aqui e você também está vivendo um assunto desse. Pai, ou é o Senhor ou não é ninguém. Se prepare, amado, existe um tempo novo chegando na sua vida. Existe um tempo novo chegando na sua família. Existe um tempo novo chegando na sua casa. E você não pode mais olhar pelas impossibilidades dos dias. Vamos louvar a Deus. Veja os tronos de outros reis quebrados ao chão, até o meu coração se derreteu.